Marketing para donos de delivery, o básico que você precisa saber. Hoje a gente vai falar exclusivamente de marketing para quem está começando. Roda a vinheta. Bem-vindos ao Delivery 360, o podcast que vai te dar uma visão 360 graus do ser delivery. Neste podcast, o que nós vamos ter? Muitas histórias inspiradoras de clientes, também dicas, estratégias dos nossos convidados especialistas. Eu sou a Fábio, gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Multipedidos e também coaching de carreira e negócios. E eu sou o Isaac, diretor comercial aqui na Multipedidos. Sou fundador também e, é bom sempre relembrar, somos comerciantes desde 2009, né? Então a gente tem experiência também com pizzaria e sushi. Então tudo que a gente vai colocar aqui na mesa aqui, a gente vai falar com bastante propriedade. E hoje já agradecendo o nosso convidado de honra, que está conosco aqui novamente, o Everton. Obrigado. Por aqui de novo. É um prazer estar aqui, né, conversando com donos de restaurantes, donos de delivery, justamente para que a gente consiga ajudar essa galera a crescer, a gerar mais faturamento, gerar emprego, né? Isso é o mais importante, né? Vamos fazer, né? Vamos sim, com certeza. Lembrando que esse podcast é um presente da Multipedidos para vocês. Bora lá, povo! Começando, Isaac, qual que vai ser a primeira pergunta para o nosso especialista? Orçamento. Orçamento ideal. Vamos falar um pouco sobre orçamento, Everton. Como que a gente começa do princípio que vai... Eu acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz antes de perguntar o preço, inclusive até do gestor, o cara quer saber o orçamento, quanto que ele tem que gastar nas campanhas, né? Essa é uma dor muito grande da galera, assim, né? Justamente entender quanto que tem que gastar. Porque na cabeça da maioria, você tem que gastar um caminhão de dinheiro. Você tem que gastar muito para gerar resultado. Porque você automaticamente, né, tá acostumado quando você trabalha com delivery, trabalhar com, por exemplo, iFood, você tem as taxas, então você fica pensando em tudo isso, né? Fica somatizando em tudo isso, não vou dar conta, né? Não tem como iniciar. Mas tem uma notícia boa, né? Você não precisa gastar esse caminhão de dinheiro para gerar o resultado que você precisa. A dica que eu sempre dou com relação ao orçamento é você entender quanto que você tem. É que, primeiro, como a gente está falando de delivery 360 aqui, né? Então, a gente está falando do tema marketing, mas obviamente vão ter outros temas aqui, acredito, né? A gente precisa ter o orçamento muito bem organizado do negócio. E para isso, o marketing, esse orçamento de marketing, ele precisa estar nesse orçamento, precisa estar vislumbrado, no planejamento desse negócio, né? Então é importante. Só que se você tem um negócio pequeno hoje, né, e você não tem esse orçamento todo, você pode começar com o que você tem. Não é um problema isso, porque quando a gente está falando de anúncio online, ele é muito democrático, né? Vou falar de uma plataforma, por exemplo, aqui do Meta, né, que é o Facebook, do Instagram. Você pode trabalhar com uma campanha no mínimo de R$6 por dia. Então é muito importante. Você fazer essa conta, não vai dar um orçamento tão grande para você no final do mês, né? Óbvio que um orçamento grande ou pequeno é muito relativo de cada negócio, né? Mas olhando no contexto geral, olhando a média das pessoas, não é tão grande. Então, é um orçamento que você já pode começar. E aí você tem que equilibrar esse orçamento, e aí você vai pensar muito mais estratégico, entendendo se você vai gastar todos R$6 por dia, realmente todos os dias, faz sentido? Às vezes não faz sentido, é mais fácil você gastar esse orçamento, fazer um 70-30, né? Um 80-20, 60-40, entre final de semana e dia de semana, mas o orçamento que você tem, né, é muito importante. Mas uma coisa muito importante nisso tudo é você começar e não parar. Não adianta nada você pegar um orçamento esse mês, eu vou colocar porque me sobrou esse mês. E aí no mês que vem não vai sobrar. Por isso que é importante a organização do dono de negócio. Isso vai fazer toda a diferença. Porque o que faz diferença nos anúncios é a constância. É você continuamente estar fazendo e realizando. Projeção de médio para longo prazo. Exato, médio para longo prazo. É o que você vai começar e você não vai parar. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes de delivery, eles entenderam, né, através dos números, é claro, né, que é vital para eles estarem com aquilo funcionando o tempo inteiro, porque isso vai gerando e ciclando o resultado o tempo inteiro. Então, o orçamento é o que você tem, mas de forma organizada. Esse é o principal, é o ponto que a gente bate bastante na agência, na 3.3. E tem um detalhe também que, assim, claro que, obviamente, que o investimento que você faz, ele vai ser impactado ao resultado que você vai ter. Se eu tenho um resultado, um investimento menor, né, eu não vou alcançar uma multidão, né? Uhum. Se eu tenho um investimento maior, eu tenho um resultado maior, né? Então, logicamente, é para ser dessa forma.
Mas é claro que também a gente vai, né? O cara vai fazer a primeira campanha, o cara não vai colocar 10 mil reais na primeira campanha, né? Vai começando aos poucos, até porque tem que fazer aqueles testes, né? De campanha. Quando que é seguro para o estabelecimento chegar e falar assim, não, pô, eu estou fazendo lá R$ 6 por dia, agora eu quero dobrar, agora eu quero triplicar. Quando que é seguro realmente para ele poder injetar mais dinheiro? O importante de tudo, assim, tudo nesse processo que vai ser norteado são os indicadores. Isso é o principal. Os indicadores, eles que vão nos dizer quando, né, a gente pode ou não pode gerar resultado. Porque o primeiro de tudo que a gente quer avaliar dentro de um processo, né, quando eu invisto o meu suado dinheirinho do meu restaurante, coloco lá para fazer o anúncio que eu quero um retorno financeiro. Eu quero gerar resultado para minha empresa, então é importante. Então, eu estou avaliando isso, que é o famoso ROI, né, que todo mundo fala, né? Estou gerando retorno financeiro, e aí tem 2 regras básicas que eu vou dar aqui que é importantíssimo, tá? Primeiro, se você mantém um resultado bom por no mínimo 2 meses, isso é um indicativo de que você pode investir mais um pouco, né, no teu delivery, nos teus anúncios ali. E tem um outro ponto também, se você está constantemente, né, durante os meses aumentando o resultado, significa que você tem tração, que você tem possibilidade. Então, se você enxerga o teu ROI aumentando, os teus índices aumentando, o teu faturamento, que é o principal, aumentando, isso significa que você pode colocar, injetar mais dinheiro ali para te gerar resultado. Mas essas 2 regras básicas já vão te ajudar. 2 meses consecutivos, né, mantendo o resultado, isso já é um ponto positivo para você aumentar, né, injetar um pouquinho mais. E se você tiver mês a mês constante tendo alta, isso é importante. Você tá num bom caminho, então significa que você também pode injetar um pouco mais de dinheiro ali para gerar resultado nos anúncios. Legal. E nesses indicadores que você fala, né? A gente vai falar assim, ROI e tal. Estavam pensando aqui comigo agora, concorda que seria hoje 3 indicadores importantes da gente ter de números? Seria o CAC, o ROI e o LTV? Sim. Do estabelecimento? Eles são muito importantes, assim, para qualquer negócio. Isso é vital, na verdade. A gente tem que entender porque isso é vital para qualquer negócio. Eu costumo quebrar esses indicadores, Isaac, em outros indicadores que talvez sejam mais visuais, talvez para o dono de negócio, tá? Eu colocaria aí o ROI. O que é ROI? Vamos lá. Não sabe. Tem um detalhe que eu ia até comentar sobre isso. A gente está falando sobre essas siglas, e se você não sabe o que significa essas siglas, é sinal que você realmente precisa de um gestor de tráfego. Porque isso é muito importante. Esses dados são importantíssimos e eu falando sobre eles aqui. Mas essa vou te cortar um pouquinho. Essa Não, é a grande sacada. A gente está nesse podcast com o intuito de educar. Então, se você, de repente, ouviu algo que, poxa, isso eu não sei, não se desespere. A gente está aqui para pegar na mão, para poder te ajudar, mas o que Isaac falou, esse é realmente um indicativo. Talvez você precise de um auxílio, uma pessoa mais qualificada para fazer toda essa gestão do seu marketing. Então, vamos lá. Muito bom. Vamos explicar que é o principal aqui, né? O ROI nada mais é do que o retorno do investimento. É quanto que você investe para quanto retorna para você. Quando a gente fala de ROI, né, um ROI de 5, um ROI de 10, um ROI de 20, é quantas vezes retornou para você em faturamento o valor que você investiu. Botei 1.000, tirei 5.000. ROI de 5. ROI de 5. Botei 1.000, voltou 10.000, ROI de 10. ROI de 10. Exatamente isso. Essa é a lógica. Então, esse é o principal indicador. Porque no final o que a gente quer é o faturamento. A gente quer colocar dinheiro no caixa, né? O dinheiro no bolso, né? Tem que ter. A caixa registradora tem que tocar lá, né? Mas vamos lá. Quando a gente está falando de ROI, é importantíssimo porque ele é o principal indicador que vai gerar o nosso faturamento. Mas existem outros indicadores que são importantes. Porque assim, vamos supor, eu tenho um delivery. Só que eu vou dar um exemplo de pizzaria, pode ser? Vocês já falaram de pizzaria que vocês tiveram, eu vou dar um exemplo de pizzaria aqui. Né? Eu tenho uma pizzaria que eu vendo lá uma pizza por, vamos lá, R$80 lá, uma pizza grande, gigante, vamos lá. Gigante, né? Uhum. Gigante lá, R$80. Mas eu tenho uma outra pizzaria que vende a gigante a R$100, né? Pô, tem diferença. Então você entende que você vai ter uma atração diferente com relação aos seus clientes para compra. Aonde que entra o ROI? E aonde que entram os outros indicadores? O custo por compra é um outro indicador muito importante. Você precisa entender quanto que você está gastando num anúncio para gerar uma compra no teu delivery. Porque às vezes, imagina que você vende uma pizza vou dar um exemplo hipotético aqui. Você vende uma pizza lá de R$60, né? E você paga R$50 para ter uma compra, faz sentido para você? Tirando todos os outros custos que você tem? Então você tem que equilibrar isso, porque às vezes você vai estar olhando o teu ROI, tô com ROI de 3 vezes o meu faturamento, 4 vezes o meu faturamento.
mas o meu custo por compra está caro, então é importante você avaliar esse indicador. E um outro indicador que é muito importante, que eu gosto muito de visualizar, que é a taxa de não compra, a taxa de quebra que a gente chama lá na agência, na 3.3, são as pessoas que entram, né, no teu processo, né, no teu processo de compra, mas acabam não comprando de você por algum motivo. Então são indicadores importantíssimos para você visualizar nesse processo, tá? Principalmente porque precisa alinhar. Se ele entrou Exato. no seu funil e não comprou, opa, temos um gap aí que precisa ser analisado e corrigido o mais rápido possível. Muito importante, que isso vai refletir diretamente, Isaac, vamos chamar assim de indicadores fundamentais, porque isso vai refletir diretamente no LTV, né, enfim, em todos os outros indicadores que você comentou. Então é muito importante, porque isso vai estar muito mais visível para ele. Isso, ele conseguindo enxergar esses 3 indicadores, são fatores assim que ele vai olhar assim, não, beleza, eu tô no caminho certo, eu vou entender que eu posso colocar mais dinheiro, o processo que eu tô fazendo aqui tá funcionando e é bem importante isso, tá? Maravilha. Antes da gente iniciar um anúncio, a estratégia agora é de anúncios, né? Antes de você iniciar um anúncio, quais os pontos que o dono de delivery precisa ficar atento para ele poder fazer o negócio acontecer? É da digital, se ele precisa colocar no Google Negócio, quais as primeiras ações que ele precisa tomar? Boa. Costumo dar um exemplo, assim, sempre quando chega alguns clientes pra gente lá na 3.3, eu quero isso, eu quero aquilo, às vezes o cara, ele tem um orçamento bom para trabalhar, ele chega com umas ideias mirabolantes, assim, tudo que ele viu no YouTube ele quer aplicar em uma única campanha, né? A gente tem que ter um pouco de calma. É como construir uma casa. Eu não consigo construir uma casa lá na praia, vamos lá, na areia da praia, né? Só levantar o tijolo, colocar lá, né, a armação da casa e as telhas e tá tudo certo. Primeiro vento, já era, você vai perder a casa. Então é muito importante que você construa a base. E o que é a base? A base é um cardápio digital, por exemplo. Everton, mas eu não poderia trabalhar com um anúncio direto no meu WhatsApp? Pode, a plataforma permite tudo, né? Lá tudo está permitido. Só que você tem que pensar na tua estrutura. Como que isso vai refletir para você depois? Porque você depois não vai poder fazer um remarketing com qualidade. Você não vai ter poder olhar os dados no teu funil, né, no teu processo de venda para entender aonde está bem, onde não está bem. Porque quando a gente está olhando uma campanha, às vezes não necessariamente a campanha está ruim, está dentro do teu processo. Então é importante que você tenha essa estrutura. E o cardápio digital, ele te propicia isso. Ele te propicia ter essa estrutura, é importantíssimo. Um outro ponto que porque, voltando no cardápio digital, já ia passar aqui, ia passar batida. A gente está falando do Pixel, que é uma estrutura importantíssima, que ele serve não só para medir o que está acontecendo, mas para você entender também a questão do retorno, do ROI. Então, é o Pixel que nos vai dar essa informação de quanto de ROI a gente está tendo no resultado. E tem um outro ponto muito importante que é negligenciado pela maioria das pessoas, e não só, né, donos de delivery. Inclusive donos de outros negócios também, que se chama Google Meu Negócio. Mas, Everton, eu devo fazer campanha para Google Meu Negócio? Não necessariamente. Mas vamos lá. Imagine que você vai comprar um produto, vou citar nomes aqui, vocês cortem aí, por favor, tá? Você vai comprar um produto na Amazon. Quero comprar lá um celular, uma caneca, enfim. E eu quero olhar esse produto, eu quero comprar esse produto. Onde é que eu vou? Não vou olhar a avaliação desse produto? Você acha que o teu cliente não vai olhar a avaliação do teu negócio? Ele vai olhar. Por mais que você não esteja fazendo a campanha no Google Meu Negócio, mas é importantíssimo que você mantenha ele muito bem organizado, com as avaliações sempre atualizadas, né? Tem um caso de um cliente nosso que o que ele fazia? Pizzaria, o que ele fazia? Ele pegava um link, ele já tinha lá o link certinho, o cliente comprou, ele já mandava o link para ter avaliação. Porque quanto mais avaliações você tiver, melhor. Mais confiança você gera. Por mais que você esteja... Social, né? Exatamente, a prova social. Então é importante, né? A gente já viu vários negócios terem tração muito mais demorada num delivery em compra porque tinha uma má avaliação. Porque isso, como você trabalha com delivery, você está trabalhando ao teu redor, no teu bairro ou nos bairros próximos. Então, tudo tem muito a ver com o conhecido, com as pessoas próximas. Então, isso pode impactar negativamente o teu resultado. Então, é algo muito importante. E ele está sendo usado cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu vejo assim, eu não usava, hoje eu já uso. Às vezes eu quero ver um restaurante, alguma coisa, vou dar uma olhadinha ali para ver como está a avaliação, tudo. Está sendo comum cada vez mais, né? Então, realmente, Viagem, cliente. Não te desconhece nada, vai no Google Meu Negócio para ver as avaliações, né? Então, a gente ou recorre ao Marketplace.
E principalmente se você tem um delivery numa cidade uma cidade maior, né? Uma metrópole, enfim. Então, isso vai ser muito importante. É, Né? isso que você falou é bacana, porque assim, se eu entro lá e eu quero saber a avaliação dele e não tem, e eu vou em outro e eu não consigo achar, eu vou para onde? Eu vou para o marketplace. É. Então, assim, se você quer fidelizar no teu canal próprio, tem que deixar o teu canal próprio sempre atualizado, porque senão o pessoal vai para onde é mais fácil, vai para o marketplace da região, né? E tem algumas regiões, que são regiões pequenas, que não tem marketplace. Então, a pessoa acaba deixando de comprar e o estabelecimento deixa de vender por causa de algo que você poderia fazer, que não é difícil, é tranquilo de fazer, e só precisa de um pouco de empenho, um pouco de carinho, né, de deixar tudo estruturado e com as avaliações em dia, né? É que a gente nunca soma essas perdas que a gente tem. A gente nunca soma essas perdas. Né? Se a gente somasse essas perdas que a gente tem nesses processos, a gente ficaria assustado com o quanto a gente perde. Não sente no bolso? Não sente no bolso. É como dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ou o bolso não sente. É verdade. É o famoso deixou de ganhar, né? Deixou de ganhar. É muito importante. E para colocar no anúncio, como você, como agência, determina que produto é legal? Qual é a dica que você daria ali para um comércio que está iniciando, começando seus anúncios? Começando os anúncios, legal. Primeiro de tudo, assim, uma coisa que eu gosto muito, assim, não vou usar essa frase que é do time que tá ganhando não se mexe, não é isso, né? Mas vamos lá. Se você já tem algo que funciona para você e que é muito bom, por que você vai apostar no muito diferente para iniciar? Né? Isso é algo muito importante, porque geralmente que eu falo em 90% das vezes, quando chega alguém com delivery, né, cria um cardápio, cria um produto diferente lá e tal, eu quero anunciar esse produto, porque ele fica com aquela, eu costumo chamar de dor de pai, né, dor de pai e dor de mãe, né, é meu filho aqui, eu criei isso aqui, eu quero fazer com que... um apego emocional. Para pensar, se você já tem algo que tem tração com os teus clientes, utilize esses produtos para você tracionar no início dos seus anúncios, principalmente se você está começando, é o mais importante. Você já sabe que vende, já sabe que tem aderência com os seus clientes, então é importante você usar isso para você ser mais conhecido. E automaticamente, esses outros produtos que são esses xodós que a gente consegue tracionar eles, então, tranquilamente. Mas, então, utiliza justamente para que você consiga fazer com que o seu dinheiro valha desde o início. Porque sempre o início ele é o mais difícil. Sempre o mais difícil. Ele vai ser sempre o mais difícil. E se você consegue usar estratégias para que ele siga, né, e seja, na verdade, né, mais fluido, né, seja mais natural e consiga gerar um crescimento maior, utilize. É o mais fácil para você nesse momento. Precisa ser inteligente primeiro, né, para poder gerar resultado. Senão você vai ficar dando o famoso murro e ponta de faca. Meu Deus, não funciona. Você está começando do jeito errado. Né? Então não faz sentido. Né? Tem outro tema também que a gente sempre se pega, né, com os clientes ali tendo alguns tipos de problema, que é a segmentação de público. Boa. Essa é uma coisa que eu vejo sempre assim. Até a gente vai desenvolver um pouco mais, por quê? Quando a gente tem um delivery, a gente está desesperado em vender. E a gente quer vender para todo mundo. Né? Quer vender para o rico, para o pobre, para o médio, para todo mundo a gente quer vender. E a gente tem aprendido cada vez mais que os públicos eles são segmentados. Sim. Né? Não adianta, a gente não vai vender para todo mundo, né? Pode olhar os restaurantes, né? Você vai ver a média de restaurante, um vende para uma classe, pega um Outback da vida, vende uma classe, outro. E assim vai segmentando o público. Mas eu vejo constantemente o pessoal falando assim, mas o povo está sem dinheiro, não está comprando, e que não sei o quê, e que hoje eu não vendi nada. Eu sempre tento puxar um pouquinho a orelha. Gente, mas será se o público que vocês estão querendo atingir ou estão atingindo não é um público assim que é muito... hoje tem, aí daqui a pouco fica um tempo que não tem... um público muito, né, em altos e baixos, e aí vocês não precisam focar realmente num público específico, aquele que não vai ficar pedindo desconto, que não quer a pizza de R$20, né? Então, sempre reclamam desse público, mas é um mito ainda, né? As pessoas não sabem como fazer para segmentar esses públicos. Como faz para segmentar hoje, né? Como faz para escolher o público-alvo hoje, inicialmente? Boa pergunta, Isaac. Excelente pergunta, na verdade. Tem um ponto muito importante, Isaac, que acontece. Quando a gente começa nessa parte do desespero, a gente vai pro óbvio. A gente vai pro óbvio. O que é o... Que interesse em pizza? Óbvio. Vou lá, interesse em pizza. Todo mundo come pizza. Todo mundo come pizza, né? Então, é o que sempre acontece. Várias contas, assim, quando a gente pega contas de pessoas que já anunciam, vão para esse
vão para esse caminho, tá? Mas não necessariamente, você tem que entender o perfil do teu cliente. Por exemplo, quando a gente está falando de delivery e de alguns, vamos lá, né? Alguns pratos, vamos chamar assim, são diferentes, né? Vou vender um sushi, né? A gente tem o famoso assim, mas todo mundo, né? Que nem tu falou, né? Mas todo mundo pode. Todo mundo pode. Você tem que entender qual é o teu 80-20. Qual é a fatia que faz mais sentido para você. Se você vende produtos, por exemplo, mais caro, concentre-se, por exemplo, em bairros. Né? Porque quando a gente está falando de restaurante, é muito difícil, né? A gente tem restaurantes que vão trabalhar com, dependendo do tamanho da cidade, né? Uma cidade que nem aqui Joinville, né? Com todos os bairros. Porque existem vários fatores que você também tem que levar em consideração. Se você vai trabalhar com bairros que você vai entregar comida fria, né? Ou não vai entregar em condição, será que faz sentido para você? Será que alguém vai querer pagar mais caro para ter uma comida que não vai chegar com a qualidade que não vai chegar com a qualidade que você gostaria de entregar? Será que não vale mais a pena você pensar que entregando próximo de você, se você tem essa condição, se o teu público, né, se o que você entrega faz sentido com o teu entorno, com o teu perímetro, né? Em uma entrega mais rápida? Isso não gera a gente não acabou de falar de Google Meu Negócio, de ter uma avaliação boa? Isso vai fazer com que a tua avaliação melhore. Então, todos os assuntos que a gente está falando aqui, eles estão interligados, né? De todas as formas. Isso é um ponto. Você pode começar... E aí existem várias formas de a gente segmentar, tá, Isaac? A gente pode segmentar por bairros, por exemplo. Se onde eu estou localizado faz sentido com o que eu entrego, ok, começa regionalizado. Começa com o teu bairro, explora. E vai aumentando aos poucos. A gente chama de estratégia de war, né? Que é aquela correlação com aquele jogo, né? Você começa com 1, 2, 3, né, quilômetros, começa pequeno, se o teu bairro é mais populoso, então começa por aqui. Você pode escolher algumas segmentações? Pode escolher algumas segmentações. Por exemplo, nem todo mundo do meu bairro eu vou conseguir atender porque eu estou vendendo produtos de mais alta qualidade, outros bairros eu atenderia. Você pode começar escolhendo esses bairros de acordo com o público e alguns interesses, né? Mas a dica que eu melhor dou, assim, você está iniciando, meu orçamento é pouco. Eu não tenho todos os recursos possíveis. Começa onde você está. É o mais fácil nesse momento. Né? E prioriza principalmente a questão da tua entrega. Porque quanto melhor for a tua entrega, vai ser melhor para você. Você vai ter uma reputação melhor, vai gerar resultado. E tem um outro ponto muito importante. Né? A gente negligencia, a gente tem uma guerra. Né? Marketing orgânico, marketing tráfego pago, ou é um ou é outro. Os dois estão interligados. E a gente perde muito com isso. Tá? Porque se você tem, por exemplo, um bom Instagram, bem movimentado, né, com boa interação com o público, esse pode ser o teu público inicial, a te ajudar numa campanha inicial. Porque isso vai diminuir o teu custo por compra, a gente acabou de falar aqui de custo por compra, vai aumentar a possibilidade das tuas taxas, né? E também, talvez, né, com uma grande probabilidade, porque a gente vê muito isso na agência, quando a gente trabalha com o público que a gente conhece, o nosso ticket médio, que é uma coisa que pouca gente leva em consideração, ele aumenta. Então, se você pagar menos por uma compra com ticket médio maior, olha a vantagem econômica que você vai ter. Então, são públicos que você pode estar utilizando. Né? E aí existem vários pontos, né, Isaac? Lookalike de cardápio, por exemplo, né, que a gente também utiliza. O que é o lookalike? Né? É você... Se você já tem o teu cardápio digital, ele já está traqueado, né? Dá multipedidos, é claro, né? É isso aí, Fábio. Se você já tem ele traqueado com pixel, você consegue encontrar pessoas com o mesmo comportamento, que é isso basicamente que a internet faz. É avaliar o comportamento das pessoas dentro da internet, né? Ontem eu tava passando, engraçado isso, eu tava passando ali no Instagram, tal, uma postagem e tal, e aí tava um conteúdo lá, tal, e aí o cara criticando o conteúdo e tal. E aí, não sei nem por que apareceu pra mim. Aí eu pensei que, cara, essa pessoa ela não sabe. Se apareceu pra ela, porque ela vê conteúdos parecidos. Então é óbvio que tá aparecendo pra ela. É você, não é o conteúdo, né? Então, isso também tem relação com os nossos anúncios. Porque o que acontece? Se eu tenho pessoas que têm comportamento de compra de pizza, eu faço eu faço uma campanha, né, querendo encontrar pessoas com comportamento parecido, eu vou encontrar. Isso é um fato, você vai encontrar. Isso é normal. E na primeira parte que você comentou ali é uma casa com o que eu falei no começo ali, que o pessoal fica reclamando da galera que não tem dinheiro, que é o famoso 80-20, né? Que tem se falado bastante hoje, mas o 80-20 nada mais é, só para a gente desmiuçar também, que 80% das pessoas que compram contigo traz 20% do teu faturamento. 20% das pessoas que compram contigo traz 80% do teu faturamento. E quando você pega e reclama
do cara que não está comprando contigo, que está demorando, é porque as suas energias estão focadas nos 80%, quando deveria estar focado nos 20%. É por isso que faz sentido estudar a persona, né, o público que você está trabalhando, e aí focar realmente em quem é o teu público-alvo, né? Aquela galera que realmente está comprando contigo. Se aumentar esse 20, se parar de vender para os 80 e aumentar o de 20 para 30, tu vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Sim. Basicamente é isso. É isso. Para quem não conhece, gente, essa é a lei de Pareto. Então, se você não conhecer 80-20, vai lá procurar na internet. Tem muita coisa sobre isso e é muito legal conhecer. Não tem alguns vídeos lá na internet explicando sobre isso. Funciona muito, né? Quando a gente vou pegar um ganchinho aqui que vocês falaram, isso não tem relação só com a campanha. Tem relação com o que a gente falou antes na questão dos produtos também. Vou olhar o 80-20 dos meus produtos. Sim. O que eu vou trabalhar mais? O que eu vou direcionar melhor? Tem a ver com os meus produtos também. Caras que tem um cardápio gigante, né? Outro dia eu falei com um cara que tem uma pizzaria e ele falou assim, eu tenho 230 sabores. Eu falei, cara, 230 sabores? E meu sócio tá querendo colocar mais 110, vai ficar para 330. 340. Eu falei, meu, vocês estão maluco? Então, assim... Essa é a cabeça do cliente. Acaba ficando muita coisa, né? Então, o cliente acaba pedindo sempre aquela mesma coisa, assim, calabresa, tudo, e acha que tá abalando com aquele monte de cardápio, né? Então... Um monte de sabor. Com um monte de sabor. Então, faz muito sentido, realmente, analisar o cardápio, assim, né, Everton? Isso tem impacto, né? Não é da minha alçada, é da de vocês, vocês vão saber muito mais do que eu. Isso tem impacto, inclusive, no processo, né? Meu Deus do céu. Processo, né? Total. Muito mais prático. Não, e assim, não faz sentido porque hoje a gente percebe que a maioria das vezes que a pessoa deixa de comprar é porque ela fica indecisa. E quanto mais você dificulta a decisão dela, menos ela vai comprar, se você está dificultando. Então, tente deixar mais simplificado. Eu tenho um serzinho em casa, né, a Milena, que tem TDAH. Então, quando eu quero que ela escolha, eu não deixo 5 coisas na frente dela. Eu ponho 2, SOS. E mesmo assim, às vezes ela fala, eu não sei. Mas, geralmente, ela opta por uma das 2 que eu coloquei, porque eu não deixei 5, 10 opções para ela. É assim que a gente tem que fazer com o nosso cliente. Reduz ali a margem para ele poder ter facilidade de escolher o seu cardápio, o que realmente faz sentido para ele, mas que você realmente possa ajudá-lo a comprar, gente, porque, querendo ou não, qual que é o objetivo de todo mundo? Sim. É vender, né? É ter lucratividade. Então, vamos facilitar, meu povo. Uma dica muito bacana na prática que isso acontece, principalmente nas pizzarias, é calabresa com cebola, calabresa comigo, calabresa com bacon. Bacon com alho, bacon com brócolis, e por aí vai. Aquele monte de coisa. Então é melhor colocar só a de calabresa, só a de brócolis e deixa adicionais. Quem quiser, se você quiser deixar adicionais, né, gratuitos lá, 2, 3 adicionais, coloca lá R$1, 50 centavos adicional, comenta o ticket médio e você não deixa o cara com a cabeça bugada. Né? Tá bem mais prático. Inclusive, isso é uma técnica de venda, né? E técnica de venda, justamente você dá 3 opções por cliente, né? Que nem hoje, né? Principalmente para quem trabalha com landing page, por exemplo. Né? Esse é o segredo, por exemplo, de uma landing page, é justamente você não ter todas aquelas abas de um site para o cliente ficar entrando em vários lugares, não escolher nada e sair fora, né? Mas você consegue direcionar melhor teu cliente. Eu acho que isso é importante, né? Tá na cabeça, né? Que não é só o anúncio, tem uma estrutura por trás que também permite com que ele... A gente costuma brincar que é assim, né? O marketing ele faz muita coisa, menos vender produto ruim, entrega ruim, esse tipo de coisa. Isso não tem como. Né? Então é importante que você tenha o teu processo bem organizado. Isso vai te ajudar muito nessa escolha. Show. E outra coisa ainda, seguindo ali, quando o cliente faz a jornada de compra, abandona lá, desiste, como que você faz para trabalhar com o remarketing para esses clientes que desistiu da compra e para trazer eles de volta? Vamos lá. Né, Fábio? Há muitos pedidos, né, Fábio? Né? Vamos lá. Já ajuda disso, isso com o recuperador de carrinho. Já tem essa função lá, né? Mas dentro da plataforma, a gente já vai ter a questão do Pixel, né? O Pixel lá, ele vai conseguir mapear cada etapa do cliente, desde a entrega, da escolha do produto, ele chegou até a forma de pagamento, efetivação e afins. Então, você consegue mapear isso. Então, essa etapa, ela consegue ser mapeada através do Pixel e você consegue fazer um remarketing direto para essa pessoa. Aí você pode fazer uma comunicação mais específica, um direcionamento bem mais específico e detalhado com essa pessoa para gerar esse resultado, né? Tanto que existem campanhas, dependendo da quantidade de orçamento que você usa ali, dá para a gente fazer campanhas juntas, né? Com quem já interagiu de alguma forma, como quem já foi no carrinho. Né? É o lead que vai comprar de você com o maior ticket médio, com toda certeza.
Com toda certeza. A gente já estava conversando antes, né, que o cliente que você já tem na base, ele tem 7 vezes mais possibilidade de comprar de você do que uma pessoa nova que não te conhece. Então, remarketing faz todo o sentido dentro do delivery. Até a gente tinha conversado em um outro momento, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? Que era de um cliente que ele tinha, porque obviamente a gente consegue fazer os mapeamentos, né, com a plataforma, de um cliente que ele comprava 2 vezes por mês. E com as campanhas de remarketing, né, trabalhando um pouco melhor, esse cliente ele passou para comprar de 3 a 4 vezes por mês. Olha que maravilha. Faz a conta se você consegue fazer isso com a tua base, né? Imagina se você tem uma base de 100, 200, 500, 1000 clientes, né? Olha quanto que você consegue render para você com um cliente só. Porque às vezes a gente tá sempre pensando, eu quero clientes novos e novos e novos. Tá, mas a tua base pode ser rica para te ajudar no faturamento. E a gente mata aquilo que estava conversando aqui, né, Isaac? Ah, meu Deus, né? Esse tempo está ruim, não vende nada. Você tem na mão aqui uma forma de conseguir gerar resultado e você não está utilizando. E aí não adianta você reclamar que você não vende se você não faz o que está na tua mão. A ferramenta está ali, te chamando para você gerar resultado, mas você não usa, você não faz. Você tem a vida que você merece, você tem as vendas que você merece, porque tudo é questão de você tomar responsabilidade para si e fazer o que tem que ser feito. Eu gosto muito de falar com o meu time, simplificando, né, o que é eficiência e o que é eficácia. Eficiência é você fazer tudo certinho. Eficácia é você fazer o que tem que ser feito para você ter o resultado que você espera. O legal, o mundo perfeito é você usar essas duas coisas. A eficiência é fazer tudo certinho, né, com consistência, mas fazendo sempre, procurando fazer aquilo que traz realmente o resultado para aquilo que você está buscando. Então, e assim, gente, sempre é autorresponsabilidade. A gente para de falar disso, né? Porque cada um, o delivery é reflexo do dono Sim. que tem. Então, uma coisa muito importante, Fabi, Isaac, é que assim, eu gosto de frisar muito isso com os nossos clientes, né? E é uma realidade, tá? Se vocês não concordarem comigo, também não tem problema, tá? Estamos abertos aqui. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. É que nunca o pequeno e o médio teve tantas ferramentas para se igualar ao grande. concordo. Como hoje. Tem. Verdade. Nunca na história o pequeno e o médio teve essa possibilidade. Muito acessível. Acessível demais. Hoje tem, tá? Hoje tem. Né? Hoje ele consegue, tanto, inclusive as plataformas, né? Até falando mais um ponto aqui, provavelmente que as pessoas não sabem, né? Hoje, as plataformas de anúncio, né? Tanto Google, Meta, né? Que é Facebook, Instagram, a forma como elas geram o resultado, né? Ou te dão o resultado, não é só por quanto você investe, mas é pela qualidade do que você entrega para o teu público. E a resposta é do teu público. Quando a gente está falando em qualidade, a gente está falando em qualidade de comunicação, qualidade dos criativos, né, dos vídeos, das imagens que você faz hoje. E hoje está acessível você ter uma câmera boa na mão. Está acessível você ter um aplicativo de edição por R$30 por mês, R$25 por mês, e até gratuito, né? Dependendo do aplicativo. Então você tem essas ferramentas para gerar tanto resultado quanto um grande. Você não vai gerar mais faturamento porque ele vai investir mais. Porque aquilo que a gente falou do ROI, né? Ele é relativo a quanto você investe. Mas o retorno financeiro que você vai ter, você pode ter um retorno financeiro tão ou igual. A gente tem clientes pequenos que têm mais retorno financeiro do que cliente grande, com o valor que investe. Porque ele é mais regrado, né? Ele está mais em cima, ele está cuidando dos indicadores, ele está participando do processo. Então ele tem mais resultado, né? Ele não tem o faturamento, mas o retorno financeiro ele tem mais. A forma de pensar também vai orientar diretamente nele, né? Impactar diretamente nesses resultados, né? Porque, tipo assim, às vezes eu vejo um pequeno, né? Falando assim, porque, cara, não adianta eu querer pegar o McDonald's como referência, igual que os caras são mundial, aquela coisa toda. Cara, hoje eu tenho a possibilidade de vender tanto quanto uma franquia do McDonald's tranquilo. Por que não? Né? Basta eu colocar a minha cabeça para pensar, né? A ideia é usar as ferramentas que estão disponíveis. É só querer. Uma boa gestão dá resultado. Aquilo que a gente falou, as ferramentas estão aí. Cabe a você usar ou não. Mas eu vejo assim que hoje os donos de delivery que estão tendo resultado é porque eles pararam de ficar no operacional
eles estão assumindo mais parte estratégica e tática do negócio. Ah, Fábio, eu não tenho dinheiro para colocar pessoas só no operacional para ficar só na parte tática, só coordenando ou só pensando como fazer coisas. Tudo bem, não estou falando que você, dono de delivery, não pode mais ficar no operacional. Você pode até ir para o operacional, mas transicionar nesses 3 estágios. Seu lugar é estratégico, é você que precisa dar as coordenadas, é você que precisa dar a direção do seu delivery. E aí, um dia teve muito movimento, precisou fazer entrega? Ok, quantas vezes eu fiz entrega? Mas o meu lugar não era fazer entrega. Não era estar dentro da cozinha ralando mussarela, não era estar o tempo todo tirando pedido. Eu estava sempre ali olhando tudo que precisava no meu delivery. E aí, deu aquele bug, aí beleza, vai para o operacional, mas volte o mais rápido para o estratégico e também o tático é muito importante, que é você ficar controlando as ações que você já colocou em prática. Então, eu vejo que é mentalidade, é você entender realmente que você é o dono desse negócio, é você que tem que fazer funcionar. Fábio, hoje eu não sei como fazer. Procura alguém para te ajudar. Nós estamos aqui com esse podcast justamente para te estender a mão. Até deu um bug aqui. Para te estender a mão, para te ajudar. A gente quer trazer realmente uma parte educacional. Por isso que a gente traz as pessoas brilhantes como o Everson aqui, para estar trazendo esse conteúdo rico para você se movimentar. A gente sabe que você talvez não vai conseguir colocar em prática tudo que foi falado, mas comece. Eu tenho para mim assim, gente, 1% todo dia. Se você todo dia resolver 1% melhorar no seu delivery, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, é 1%. Vê no final de uma semana já são 7%. Olha, no final de um ano, imagina. Então, não pare. Estagnar já é uma decisão. Você estar parado já é uma decisão. Então, decida se movimentar, né? Sim, é muito importante, né? Fazendo uma propagandinha aqui, né? Se me for permitido aqui, né? A gente está aqui justamente como, por exemplo, na 3.3 para isso, para conseguir ajudar. E assim, vários outros profissionais também, né? Como eu falei sobre gravações, né? Enfim, fazer as edições. Então, você tem democraticamente esses profissionais disponíveis a você. Então, você não precisa fazer tudo efetivamente, mas se você conseguir delegar algumas funções, delegar algumas coisas, você consegue, ao pouco tempo, tá trazendo resultado para você. Então, é muito importante, né? Aquilo que eu falei desde o início aqui que a gente está comentando. A gente precisa monitorar os resultados. É uma das coisas que a gente não abre mão lá na 3.6 junto com os clientes. Tá olhando o retorno financeiro dele. Então, se ele entende que isso gera retorno, né, eu vou fazendo, né? E aí você vai olhando isso com relação a todos os pontos dentro do teu negócio. De novo, não sou o maior especialista, né? Não tive uma pizzaria como vocês, né? Mas a gente também tem um negócio e entendo que isso é importante você estar junto, né? E acompanhando. Para qualquer negócio, não é para uma pizzaria ou para uma agência de marketing. Eu sempre falo que não existe negócio que dá errado, tem negócio que você não foca. E o Isaac fala uma coisa que eu acho muito importante. Cada um tem que estar no seu quadrado. Então, eu entendo que, às vezes, você talvez não tenha um recurso para colocar uma agência de marketing no momento, mas você precisa entender que você sozinho não vai conseguir fazer o trabalho que o Everton faz. Então, se programe, se organize, para começar do pouquinho, mas tenha esse auxílio, porque se você tem um delivery e você quer vender, você precisa, é primordial que você esteja na internet, que você esteja nas redes sociais, que você esteja dando essa abrangência digital. E tem um detalhe também que assim, é bacana porque a gente passou por isso. Quando a gente fala assim, tá na correria, não tenho tempo para isso, então não dá, não consigo fazer tudo, né? Principalmente para o pequeno. Uma das coisas que eu vejo que se repete muito, né? E talvez você aí vai se identificar com isso, que foi no nosso começo. A gente trabalhava até tarde, madrugada, né? O pessoal, acontece isso. A gente ia para casa, obviamente não dormia na hora, porque a gente estava naquela correria toda, né? Às vezes a gente ia dormir que hora? 3, 4 da manhã. 3, 4 no começo. Porque vai indo, depois vai. Aí o que acontece? Cara, a gente dormia até meio-dia. Não é porque é preguiçoso, não, porque já ia dormir já 4 horas da manhã, né? Então vai até meio-dia, 1 hora, beleza, aí tu se acorda. Cara, tu já acorda quebrado. Aí as meninas já tinham que ir pra escola, você já vai almoçar, aquela correria toda. Aí fica corrido realmente. Aí vai pro mercado fazer a compra, quase todo dia no mercado, aquela coisa toda. E aí a nossa rotina ficava terrível, né? Então dessa forma, até um dia que a gente se tocou. E foi, graças a Deus, foi bem no começo. Foi. A primeira decisão que nós tomamos foi realmente
adequar o nosso ritmo, porque a gente viu que foi só logo no começo, a gente trabalhava em horários comerciais, então a gente não tinha o hábito de ficar até muito tarde, chegar naquela adrenalina. Então, o que a gente fez? Foi morar perto da pizzaria. Aí, morando perto da pizzaria, o Isaac ficava para fechar, né? Eu ia rápido para casa, já ia dando banho nas meninas, colocando já para deitar e tal. Quando ele chegava, ele também se policiava para já tomar um banho, já ir deitar, já ir baixando a adrenalina, né? E foi mais assertivo, porque aí 8 horas da manhã a gente estava em pé, conseguia ir para uma academia, foi a época também que ele começou a fazer exercícios, né? Então foi muito, muito bom para a gente. Mas, gente, é organização. É muito mais fácil chegar em casa e se jogar no sofá, ligar uma série no Netflix, pegar uma Coca-Cola, abrir lá e pegar umas batatinhas. Eu tenho direito, tenho que relaxar. Ok, mas se você quiser ter uma vida incrível, você vai precisar tomar decisões difíceis. Verdade. Essa é a grande verdade. Então, não pense que você vai chegar num lugar legal da sua vida se você não tomar consciência que, para você chegar nesse lugar, você vai precisar fazer renúncia de outras coisas que são muito legais de se fazer, mas que não vão levar você para o próximo nível. E eu tenho certeza que tem gente que estava ouvindo a Fábio enquanto eu estava falando e estava pensando assim, eu não consigo fazer desse jeito. Porque a galera já fala assim, mas eu sou da noite, eu não consigo, aquela coisa toda. Cara, a gente também falava que não conseguia. E é prática, é só ir todo dia. Deita, fica lá, escurinho, desliga a tela já antes, vai testando. Põe um ruído branco, despertador todo dia. Tu não vai conseguir no primeiro dia, não vai conseguir na primeira semana, talvez não vai conseguir no primeiro mês. Mas você tem que ir tentando. Pequenas doses. Se eu acordo todo dia meio-dia, cara, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou tentar acordar 11h30. Acordo a primeira semana 11h30. Vou baixar agora na outra semana para 11 horas. E vai colocando pequenas doses, porque isso vai mudar totalmente. Depois que a gente fez isso, eu fui organizando minhas compras e, por fim, cara, a gente começou a abrir outros negócios porque eu ficava ocioso, eu ficava entediado em casa, porque eu fazia a minha compra na terça-feira, na sexta-feira, e eu passava o dia todo sem fazer absolutamente nada. Então, quando você organiza, realmente você consegue sentar e você tirar 2 horas do seu dia para poder fazer a gestão, as redes sociais, cuidar de conteúdo. Abriu lá 6 horas, fica ali organizando o cliente, né? Analisando os dados, campanhas, dá 7, 7h30 deu na correria, ajuda lá dentro, beleza, mas volta, foca realmente. Então, se você organizar, a primeira coisa que você vai ter que pensar é mudar a consciência, né? Eu não consigo, não. Tu consegue, é só você querer fazer. E quem quer, faz, né? E se falou, faz. Se falou, faz. E aí, cara, o restante vai entrar na rotina bem tranquilo. Isso é fato. Natural, né? Vai acabar se tornando natural, né? Verdade. Everton, principais erros que você vê os donos de delivery cometerem em relação à gestão de tráfego? Nossa, vai ser divertido. Tem bastante, hein? Vai ter alguns. Vamos resumir um pouquinho e pegar os mais divertidos ali. Olha, principais erros que eu vejo os donos de delivery cometer, assim. Esse primeiro não é um... Não sei se vai ser um erro, mas eu considero porque você acaba perdendo dinheiro. É trabalhar com anúncio direto para o WhatsApp. Isso é um ponto que eu sempre bato. Assim. Como assim? Explique melhor. Fazer a campanha direto para o WhatsApp. Agora clicar e cair direto lá no WhatsApp ou fazer a compra direto no WhatsApp. Por quê? Porque você perde de 2 formas. Primeiro que você perde de rastrear as pessoas, né? A gente faz isso, tá? A gente rastreia as pessoas, então se você usa a internet, tá? Tá sendo rastreado, saiba disso. Você perde de rastrear as pessoas, de trabalhar com remarketing. Essa grana você tá perdendo. Porque você não vai conseguir fazer. E outra, que você traz um processo para você. Se você tem um volume alto, você tem uma pessoa, você vai precisar de 2, aumentando 3, 4 e assim sucessivamente. Isso aumenta o custo, né? Não vamos falar só de campanha aqui, vamos falar disso também, né? Aumenta o teu custo, né? Teu custo de processo. E as agentes para você liberar. Mais gente para faltar, uma série de coisas. E a gente sabe que matam o dono de delivery, né? Então, esse é um pequeno erro, né? O segundo é acreditar em tudo que você ouve. Isso é algo muito difícil, assim, algo que você... vi num vídeo XYZ, é aquilo que eu falei. Ele quer fazer todos os produtos ao mesmo tempo, ele quer fazer campanha para todos os produtos gastando R$6, né? Numa única campanha. Vem com intensidade e esquece da constância, né? Da constância, né? E não cuidar.
gastar e não cuidar muito da reputação. Acho que isso, né, cuidar da reputação, na questão das entregas e tal. Porque um ponto que a gente sempre pega, né, e que sempre é muito batido nisso é a questão da entrega, né? Ah, tem mais avaliações para entrega e tal, né? Isso é um ponto que você tem que cuidar bastante, porque eu costumo dizer assim, né? Para você criar uma reputação usando a internet é difícil, cara. É trabalhoso. É difícil. É difícil. Você vai gerar esforço. Mas para você perder ela, Estragar isso tudo isso é muito fácil. rapidinho. Isso é muito fácil. Basta no anúncio teu, 3, 4, 5 comentários lá de que você não entrega, que o teu produto chega na caixa jogado, de que chegou frio, você já perdeu a tua reputação. E aí é difícil, cara. E você não vai viver apagando comentários o tempo inteiro. Então, Não, e como é interessante, isso eu vejo que é um comportamento mesmo das pessoas, né? Você não está para reclamar ali, mas se você vê uma reclamação de algo que você já notou, né? Tipo, eu recebi uma pizza que não estava muito legal, estava um pouco recheio na pizzaria XPTO. Se de repente eu vejo que tem uma avaliação ao cliente, o outro cliente falando a mesma coisa, cara, parece que os dedinhos coçam para o outro lá. Eu também recebi, minha pizza não estava legal. Então, gente, procure sempre sanar rápido essas reclamações, dar todo o aparato, porque também não adianta ficar lá a reclamação e a pessoa nem responder. Não se deu o trabalho nem de responder o cliente, de pedir desculpa, de falar assim, vou te chamar no privado, vamos resolver esse problema. Infeliz... E que ruim que você teve essa experiência não tão boa conosco e tal. Vai lá e dá uma resposta para o abençoado, não deixa ele no vácuo. sim. Sabe o que mais acontece, Fábio, assim, com donos de negócio, que eu acho muito engraçado, é que as pessoas não pensam que isso pode ser o famoso fazer do limão limonada, né? É que quando tem uma reclamação, você sempre, o dono de negócio, ele sempre quer achar uma maneira de excluir. Ele sempre quer achar uma maneira de excluir. Você não vai excluir todo mundo, né? Mas se você tem uma avaliação negativa, é uma oportunidade que você tem de provar para as outras pessoas, de mostrar para as outras pessoas sobre o teu atendimento, sobre como você lida com isso. E você esquece que isso pode mais jogar a teu favor do que contra. As pessoas não fazem isso. Às vezes você pega lá avaliações que não são respondidas há 2 anos, há 1 ano, né? Então, Pior do que responder, não responder, é o dono de delivery ficar batendo as bocas do cliente. Tivemos essa horrível experiência lá em casa. De a gente não gostar do produto, mas o atendimento era muito ruim, e aí a Duda foi lá e fez um comentário, mas assim, fez uma crítica construtiva. A mulher Os cachorros cascou. falei, gente do céu. Aí foi olhar os outros comentários, faz isso em Ela todo faz em todos. cascas, Gente. todas as agressões. Então, não faça isso, gente. Responda, mas seja gritado. Reverta esse cliente, né? Traga ele para perto. Errar é humano. As pessoas se sensibilizam, principalmente se você pede desculpa, se você fala que você está com muita vontade ali de acertar, de consertar aquele erro. Tenho certeza que isso aí vai fazer a limonada e seus limões, né? sim, pede o contato da pessoa, entra em contato pessoalmente, liga, né? Isso é importante, né? Você pode entregar um produto, né, como cortesia. Existem várias formas de você trabalhar, né, mas não bater boca. Não é o mais indicado, não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Uma outra coisa tem a ver com orçamentos, cara. Às vezes chega a gente assim, ó, eu tenho aqui R$50 por mês. R$50 por mês. Como que eu consigo trabalhar? Gente, é aquilo que eu falei antes, né? As plataformas vão ter aí um mínimo, por exemplo, o Meta, né, o Facebook, de R$6, né, por dia. Então você tem que se organizar pelo menos com esse valor mínimo. E aí você distribui, né? Mas tem muita gente que às vezes chega querendo alguns milagres, assim, né? Então, isso acontece bastante. Não é novidade. Milagre é boa. Teve um caso, né? Teve um caso de um cliente até de São Paulo. Impossível, né? Um lead chegou pra gente, né? Chegou pro time de vendas lá e queria. Deixa eu me lembrar o valor ao certo. Ele queria investir R$300 e ele queria fazer 2.500 vendas. Eu falei pra ele assim, cara. Não era nem R$2.500, era 2.500 vendas. 2.500 vendas por dia. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou explicar
que ele vai ter que pagar centavos, né? Ninguém paga centavos por uma compra, né, na internet, né? É impossível isso acontecer. Então, acontece esses casos, assim, chegam essas pessoas. Imagina. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast e a gente tem por hábito, Everton, colocar sempre uma tarefinha para eles. E eu gostaria, já que nós falamos sobre a questão das avaliações do Google Meu Negócio, a tarefa para o dono de delivery desse podcast vai ser: eu quero que você faça um pente fino no seu Google Meu Negócio. Se não tiver muito legal, vá. Gente, tem muita coisa na internet. Procure na internet, procure ali algumas informações que você pode agregar. Né? E se você tiver essa dificuldade, coloque aí nos comentários para a gente, que a gente entra em contato com você para te dar essa mão aí, para você arrumar o seu negócio. Valeu esse mão na massa, valeu? Boa. Pode até botar um printzinho, colocar nos seus stories para pedir para os seus clientes avaliarem. Aproveita e já marca multipedidos lá também. Isso. A 3.3 também. 3.3, para a gente ajuda. Para a gente saber que você está fazendo a lição de casa lá. Everton, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela parceria. O Everton é um cara incrível, gente. Ele falou, pode colocar a gente lá, que a gente dá um auxílio também. Tenho certeza, ele é muito solícito. A gente queria agradecer por mais uma vez essa conversa tão enriquecedora, com tantos insights, né, para nós, para os donos de delivery. E a Multipedidos está muito feliz com a parceria aí com a 3.3. Vamos demais. Muito obrigado, Everton. Obrigado também. Tenho disposto aí. É muito enriquecedor, né? Nossos papos, nossas conversas, e acredito que vai ter muito mais ainda para frente, né? Com certeza, estou aqui para ajudar. O objetivo, acho que mais me ajuda do que eu acabo ajudando, né? Mas eu é uma troca mútua também. Fala aí das suas redes sociais para o pessoal te seguir. @3.3 Marketing, né? Pode seguir lá, a gente está sempre postando conteúdo e falando sobre tráfego e dando dicas, inclusive. Nosso canal do YouTube também, 3.3 Marketing, está lá, a gente tem as aulas, a gente dá aulas gratuitas lá sobre anúncios, sobre vendas, para ajudar o empreendedor a crescer. Não tem desculpa, cara. Não tem. Não adianta sentar no sofá, né, olhar a sériezinha e dizer que não tá funcionando, não dá certo, meu negócio não funciona, ninguém quer comprar, tá uma crise. Tem quem compre. Se você quiser, é só fazer, colocar para rodar, mão na massa, que vai dar certo. Verdade. Eu sempre falo assim, que muitas vezes a gente não quer se envolver com essas coisas. Não gosto, aquela coisa é um saco. Crianças fazem o que gostam. Adultos fazem o que é preciso. Então, mete a mão na massa e faz o negócio acontecer. Anota essa frase aí, hein? Valeu, gente. Até o próximo. Um beijo no coração.